Oi, Twitter e Instagram, ok, Ike, vai lá. O tempo tá passando e eu acho que isso é óbvio pra todo mundo, mas como o tempo passa? Esse vídeo ainda é sobre videogame, não é sobre física ou filosofia. Eu vou chegar nisso agora. A forma que os jogos tratam o tempo é sempre variada e distinta, e se relaciona principalmente com o que o jogo tem como mecânica principal. E geralmente o tempo vem como um auxiliar dela. Um exemplo claro que eu posso dar é Neon White. Pra quem não conhece, Neon White é um jogo que pega bastante inspiração dos famosos surfs do CSGO. O jogo se baseia principalmente em ser rápido e terminar as fases de uma forma veloz. E é aí onde o tempo é implementado, e ele vem complementando a mecânica principal de passar as fases. Isso faz com que o player tenha um motivo para jogar de novo, e assim tendo um tempo melhor nas fases. E isso também acontece em jogos onde tem uma contagem regressiva, onde você tem que fazer atividade X e o tempo vai diminuindo, e isso nem precisa ser implementado de uma forma totalmente óbvia, com um contador na sua cara. As fases de água do Sonic são exemplos do tempo sendo implementado de uma forma mais sucinta, mas que ainda assim efetiva. Mas isso é papo para outro vídeo, porque aqui eu vou querer aumentar um pouco a escala do tempo, indo não só de segundos ou minutos, mas sim indo para dias, porque essa é uma das mecânicas mais subestimadas dos jogos, a mecânica do dia e da noite. Usar largas escalas de tempo em jogos é algo no mínimo complicado, muito pensando em como você vai implementar isso, sem impactar o player de uma forma negativa. E muitas vezes o dia e a noite são coisas mais secundárias em jogos, e não tem lá um destaque tão grande assim, e podem existir principalmente só para o jogo se diferenciar de certa forma. Tanto é que é normal ver jogos onde o dia e a noite mudam o cenário e o spawn de monstros. E não é como se isso fosse ruim, porque o dia e a noite podem muito bem ser algo não importante pro jogo, e por isso eles tomam essa forma mais simplória, onde no final ela vai acabar mais funcionando como uma marcação e delimitação de tempo pro player. Jogos como Stardew Valley e Don't Starve usam muito bem esse conceito, mas logo mais eu falo sobre isso. E quando eu falei que essa mecânica é subestimada, é porque ela realmente é. Principalmente quando a gente pega, vê e compara o que acontece com os jogos que pegam o dia e a noite e os transformam em uma mecânica principal. Jogos como Moonlighter, Sonic Unleashed e Zelda Majora's Mask pegam essa mecânica e extraem por completo tudo que ela tem para oferecer. Moonlighter divide o jogo e torna praticamente dois jogos diferentes, fazendo que na parte do dia você tem que cuidar de uma loja e vender os seus itens, suprindo a oferta e demanda e economia do jogo, o que é mais interessante do que eu poderia falar aqui. Mas de noite o jogo se torna um roguelike, onde você tem que matar monstros e pegar os itens que você vai vender na parte do dia. Sonic Unleashed praticamente faz a mesma coisa, fazendo o jogo de dia ser um jogo padrão do Sonic e de noite ser um hack slash e ter o Sonic lobisomem. Mas de uma forma diferente, o Majora's Mask faz com que o jogo orbite em torno do dia e da noite, e nessa passagem de tempo de 3 dias até a lua cair na Terra. E nesse meio tempo você tem meio que um leque de missões e quebra-cabeças para fazer, e uma grande parte deles sempre se liga ao tempo, seja um ovo que vai chocar ou uma side quest que se passa nos 3 dias. O jogo faz com que você tenha que ir voltando no tempo para impedir que a lua caia na Terra. E inclusive o tempo em Zelda é uma mecânica estranhamente comum, mas fora isso, o tempo tem uma importância muito grande em criar uma atmosfera para o jogo. Um exemplo muito claro disso vem na Kinopio Highway do Mario Kart, que é um mapa que já apareceu tanto na versão de 64 quanto na versão de Switch do jogo. Em ambas as versões a pista tem um tempo do dia diferente, e isso dá um impacto grande no jogador. Falando na versão de 64, ela tem um tempo que está no nascer ou no pôr do sol. Isso complementa muito bem a atmosfera geral dessa parte, e fica sendo muito mais apelativa do que ela conseguiria ser de dia ou de noite. E por mais que essa mudança tenha sido simples, como a cor do céu, ela impacta no jogador. Na versão do Mario Kart 8 ela é mostrada de noite, e com isso também dá outro sentimento a quem joga. Nessa versão, por ser de noite, é comum que o apelo visual esteja em ver a cidade de noite, usando outdoors e luzes diversas no cenário. E é claro que as mudanças, por mais que simples, não podem ser entendidas como algo simples, como eu mostrei antes, porque mudar o tempo de um cenário só por mudar pode prejudicar muito ele, na parte da clareza visual principalmente, de uma forma negativa. Overwatch 2 faz essa proeza de destruir todos os mapas do jogo só por mudar o tempo deles. Mas agora, tendo em mente esse panorama geral do tempo dos jogos, a gente pode entender as 3 formas que eles são usados. A forma mais comum de se usar o tempo nos jogos é com a escala de tempo. Basicamente, usando essa forma, existe uma relação do tempo real com o tempo do jogo, e geralmente ela vai de alguns minutos da vida real, se equivalem a 1 hora dentro do jogo, e isso é extremamente comum em jogos de exploração e de RPG. Minecraft mesmo é provavelmente o jogo mais conhecido que usa isso. O dia nele dura em torno de 20 minutos, então o tempo, estranhamente exato, é dado de 50 segundos daqui, são 1 hora e 20 dentro do jogo. E quando essa forma é aplicada, ela nada mais quer do que dar ao jogador uma
segmentação do seu tempo, assim quebrando o jogo no meio. Minecraft mesmo faz com que o player faça as coisas de noite, o que ele não faria no dia, por exemplo. De dia você sai para construir, explorar o mundo, pegar recursos, e de noite o jogo muda de certa forma e quebra esse loop principal, fazendo fora ficar escuro e ter mais monstros que te colocam em uma posição mais vulnerável. Claro que você ainda pode fazer o que você faz de dia, mas ainda assim vai ter um perigo a mais. Nisso você poderia usar esse tempo inativo para, por exemplo, explorar cavernas, minerar e etc. E grande parte dos jogos que usam o tempo assim tem isso em mente, o que é simples, mas extremamente eficaz. O jogo Dota 2 tem essa mesma mecânica, só que aplicada de uma forma mais inteligente e que acaba complementando muito bem o jogo. Nele na noite os jogadores têm menos visão, e isso faz com que algumas habilidades fiquem mais fortes ou mais fracas, indireta e diretamente. Eu não jogo muito Dota, então não vou me aprofundar muito nisso, mas ainda assim dá pra ver que isso muda bastante no jogo, principalmente por ser um MOBA e um jogo de estratégia. E nesse sistema, a ideia é que o jogador consiga experienciar o mundo em sua totalidade, independente de quando você joga ele. E todos esses, menos no Dota, tem uma forma de você usar um time skip, caso você queira fazer alguma coisa em certo momento do jogo, independente do tempo. O que não acontece em outra forma de se aplicar o dia e a noite nos jogos, que é usando o tempo real. Eu particularmente não gosto muito desse método, porque muitas vezes ele acaba limitando o que o player faz e praticamente deixa ele como uma refém de uma rotina do jogo, porque ele não vai poder experienciar certas coisas se ele não conseguir entrar em um jogo em certo tempo. Isso pode deixar o jogo extremamente ruim, dependendo de como isso é implementado. O que acontece em Animal Crossing: o jogador literalmente fica refém de uma rotina do jogo, já que você só vai poder fazer certas coisas em certos tempos. E se for um evento que raramente acontece, boa sorte aí, amigo. Fora que isso deixa o jogo totalmente chato, principalmente quando você tem que esperar quase 3 dias para uma construção ficar pronta. E não é à toa que todo mundo enjoa de Animal Crossing semanas depois de começar a jogar o jogo. Mas isso mesmo é só uma péssima implementação, na minha opinião, porque esse sistema, se simplificado, pode deixar o jogo muito melhor, como em Pokémon, onde o tempo é segmentado em 3, sendo dia, tarde e noite, o que faz o jogo mudar sua atmosfera, principalmente em algumas cidades. Só lembrar aqui da importância disso, como eu falei em Mario Kart. Sem falar que existem Pokémons que só evoluem de dia ou de noite, eventos específicos e outras coisas. E é claro, Pokémon Sun e Moon, o título já fala por si só. E essa implementação sempre vai visar o realismo e a imersão do jogo, o que quando bem usado é muito bom, mas tem seus casos ruins, é claro. E a última forma de se implementar o tempo em jogos é o tempo narrativo. Essa é de longe a forma mais comum de ter tempo em jogos. Nele, como é dito, o tempo corre conforme a história do jogo, o que acontece por motivos narrativos ou de limitação do jogo mesmo. Mas logo chegou nessa parte. Como eu disse antes, Sonic Unleashed faz isso mudando completamente o jogo, e assim avançando tanto na história quanto no tempo, conforme você vai jogando as fases. E um jogo que usa isso de uma forma inteligente é Resident Evil 7, onde de dia os zumbis ficam mais fracos, então por motivos lógicos o tempo só poderia correr assim, o que pode ser usado narrativamente de uma forma muito boa também. E não tem muito o que explicar dessa forma dos jogos, porque eu mesmo não lembrei de jogos que usam essa forma de uma forma muito interessante, mas isso não vai desvirtuar ela de forma alguma. Enfim, se você tem um jogo que usa o dia e a noite de uma forma interessante, me fala aí nos comentários. Se você espera que o vídeo termine bem com um final amarradinho ou com uma piada engraçada, não espera isso.